sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com a segunda temporada do QueDuCast. Eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Marcos. Sejam bem-vindos e obrigado por nos acompanhar nessa segunda temporada. Amanda, esse programa eu vou começar diferente. Eu vou começar lendo um artigo do Código de Defesa do Consumidor. Tá bom, Marcos, vamos escutar qual que é esse código. O artigo é o 42 e ele diz assim: na cobrança de débito, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo e nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. E como o próprio código diz, na cobrança de dívidas, o consumidor ele não pode ser constrangido na hora de cobrar, na hora de ligar, e ele precisa ter uma cobrança amigável, né? Aumentando a grande escala dele pagar a dívida que ele deve e assim continuar sendo cliente da empresa. E esse assunto é muito sério. Tanto que no final do ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou a criação do prefixo 0304, que tem a finalidade de informar o cliente consumidor que aquela é uma ligação de cobrança. Isso porque, de acordo com a Anatel, os usuários sofriam muito assédio por parte das empresas, com vários telefonemas fora de hora. É isso mesmo, esses vários telefonemas ele é uma forma de constranger o consumidor. Por isso as empresas elas precisam investir no seu atendimento. Porque como o próprio código diz, um atendimento amigável e respeitoso aumenta as chances do seu cliente pagar o que deve e continuar sendo cliente da empresa. Isso tudo por conta de um atendimento de qualidade. Isso mesmo. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos dois convidados muito especiais que entendem tudo sobre atendimento ao cliente. E mais que isso, sobre atendimento na área educacional, para falar sobre a importância de um bom relacionamento na hora de cobrar. Mas antes da gente apresentar, roda a vinheta. Nossos convidados de hoje são Venâncio Freitas, CEO da QEDU, e João Neto, Head de Relacionamento da QEDU. Obrigado, gente, por ter aceito o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Olá, Amanda. Olá, Marcos. Obrigado pela recepção de vocês. Muito é um feliz. prazer estar compartilhando conhecimento aqui com vocês. Obrigada, gente, mais uma vez, estarem aqui estreando a nossa segunda temporada do QueDuCast. E para iniciar, eu queria começar sabendo. Bom, a gente sabe que realizar cobrança não é exatamente assim algo muito fácil de se fazer, principalmente quando a gente está se referindo ao setor educacional, certo? Então, para iniciar, eu queria que você, Venâncio, falasse para a gente, para quem está escutando, como é que deve acontecer essa relação com os responsáveis financeiros. A escola ela pode realizar essa atitude de cobrar um responsável financeiro? Ela pode contar com o auxílio de uma instituição, como por exemplo da QEDU, para realizar esse serviço? Amanda, a gente tem um entendimento que o processo de relacionamento da escola ela pode se dar por diversos motivos, para tratar dos assuntos pedagógicos e também dos assuntos administrativos e jurídicos da relação contratual estabelecida entre responsável financeiro e escola. Nessa prestação de serviço, existe realmente o compromisso do responsável financeiro em pagar as mensalidades nas datas acertadas. Quando isso não acontece, cabe à escola entrar em contato com o responsável financeiro para pedir o cumprimento da obrigação. Obviamente que a forma mais adequada de realizar esse processo de comunicação é com uma cobrança bastante amigável. Nós chamamos realmente a primeira cobrança, aquela cobrança informativa, aquela cobrança que sempre busca restabelecer a relação contratual. Então, ela pode sim cobrar, mas sempre usando realmente das boas ferramentas de relacionamento com o cliente para fazer uma cobrança assertiva e que traga também resultados. Até porque a cobrança ela é uma forma de relacionamento, que você Sem dúvida. O termo cobrança, às vezes, pejorativamente, ele é mal interpretado, Você acha que todo mundo quer cobrar para realmente tirar realmente daquele outro algo que não é devido. Não é isso. A gente quer realmente restabelecer o equilíbrio da relação contratual. Então, obviamente, a gente tem que entender também, às vezes, o devedor, na sua situação de vulnerabilidade ou dificuldade momentânea. Muitas vezes, a maioria dos devedores não tem a intenção de ficar devendo. E a gente sabe realmente, e a gente tem que ter essa empatia com o devedor para buscarmos assim, ter uma comunicação assertiva e restabelecermos a relação entre credor e devedor. Então isso é papel realmente de uma boa ação de relacionamento, ter também a ação de relacionamento de cobrança, onde a gente vai, através dessa ação, restabelecer essa adimplência junto à escola. Perfeito.
Legal. E, de fato, a gente sabe que existe um tabu em relação à cobrança, às mensalidades atrasadas nas escolas, né? E também sabemos que pode ser feita, sim, essa cobrança, mas de uma forma mais amigável, né? João, é aí que entra a importância de ter um bom relacionamento, né? Quais são os pontos que você ressalta sobre esse relacionamento, sobre essa relação escola, pais? Tá. E aí, gente, como o Venâncio bem colocou, né? Essa questão do relacionamento, a cobrança é uma dos elos desse relacionamento. Mas ele começa bem antes disso, né? Ele começa na parceria da Quedu com a escola, a Quedu lá com o tapete azul, explicando qual é o papel da Quedu naquela relação a partir de então. E isso, ela não se aplica apenas para inadimplentes, né? Ela, obviamente, que ela abrange toda a cadeia, toda a base dos adimplentes, inclusive. Então, já nesse momento que eu vou interagir com o cliente, normalmente pela primeira vez, esse pai, essa mãe, ali eu vou perguntar para ele qual a melhor forma, qual a forma como ele mais se sente confortável de interagir. É pelo WhatsApp? É por telefone? É de um formato tradicional? E aquele contato é o contato ideal para falar com ele, ou ele tem outras formas de contato, né? Tem outros números, enfim. São informações que ali são triviais, empáticas, a gente sempre traz isso na fala do nosso relacionamento, porque nesse momento fortuito que vai acontecer eventualmente de um pai se tornar inadimplente, uma mãe, como foi colocado, né? Ele não vai se tornar inadimplente propositalmente, mas existem situações que a economia hoje em dia não está favorecendo, a questão do desemprego, e isso faz com que aconteça essa situação. Então, se eu já tive esse relacionamento prévio, se eu já sei a melhor forma de conversar com esse pai, e eu já entendo como que eu posso proceder naquela relação, então aí facilita bastante para que a gente entregue a melhor forma, o melhor propósito ali daquela negociação. Vai ser um meio parcelando, dando algum desconto, enfim. Mas eu buscando essa interação previamente, isso vai ser um diferencial estratégico para essa relação. Adimplentes e inadimplentes, o trato ele vai ser o mesmo, né? Exatamente. Os adimplentes e inadimplentes, o inadimplente, antes ele foi um adimplente, né? Então, esse tratamento ele é igual. Ele vai se tornar um inadimplente? Eventualmente vai acontecer. E essa relação ela tem que continuar empática, né? Ela tem que continuar uma relação de ganha-ganha para que a gente consiga, da melhor forma, buscar essa recuperação do crédito que foi perdido ali, mas isso não precisa ser de uma forma incisiva, de modo que vai gerar algum constrangimento. Não é isso é um grande paradigma aí, né? Então, a gente precisa sim ter essa interação, esse contato precisa acontecer, essa negociação ela vai acontecer, mas não precisa ser uma relação impositiva e a empresa só apenas que tem razão. As partes que têm que ficar em comum acordo. Né? Muito bom. Perfeito. A Quedu, ela oferece esse suporte para os responsáveis financeiros, né? Eles, de fato, podem contar com o apoio da Quedu para resolver essas pendências e poderem pagar os seus débitos, né? Como você mesmo falou, principalmente através do relacionamento, desse contato mais humanizado. Quais são os meios que a Quedu utiliza para poder facilitar isso para os responsáveis financeiros? Por exemplo, ela oferece mais opções de pagamento para eles? Quais são as técnicas que ela oferece, né? Eu deixo aberto para os dois responderem. Bem, Amanda, a gente oferece primeiro uma plataforma omnichannel, né? Vários canais para que a gente consiga realmente entrar em contato com o responsável financeiro pelo canal de preferência dele, como o João bem colocou. A gente vai, obviamente, entregar para aquele cliente que é digital o canal digital e para aquele cliente que gosta do tradicional, do telefone, conversar com uma pessoa, com um humano, o canal também do atendimento humano. A partir desse canal certo, a gente também prepara um book de ofertas de acordo com o perfil do cliente e com a necessidade que aquele cliente tem. Então, a gente vai compreender, obviamente, usando a ciência de dados, o nível de comprometimento financeiro que ele tem hoje dentro da escola e fora dela, procurando realmente entender qual é a melhor forma de desconto para aquele pai, se é possível ou não, de acordo realmente com as políticas de cada instituição de ensino. A gente vai buscar também um parcelamento, oferecendo parcelamentos com boleto bancário ou com cartão de crédito, para que haja realmente já a quitação da dívida. E a gente sabe realmente que é importante ter
essa empatia no relacionamento com o cliente, esse entendimento, para que assim a gente consiga entregar o melhor canal, a melhor proposta e também escutar o cliente para assim realmente restabelecer essa relação que muitas vezes ficou conturbada em função realmente da inadimplência. Os clientes inadimplentes muitas vezes não precisam realmente fugir da escola, precisam sim procurar os canais da escola e ter o acolhimento necessário através desses canais. E muitas vezes o devedor foge do credor porque acredita que será maltratado, será incompreendido e muitas vezes não quer realmente essa aproximação. Quando ele percebe realmente que tem uma porta aberta, tem uma estrutura como a da Kedu, que dá realmente toda essa estrutura de comunicação, de booking de ofertas e acolhe, ele acaba realmente indo ao encontro realmente do credor para buscar realmente a melhor solução. Perfeito. Que além de ter esse contato humanizado, acaba se tornando um contato personalizado, né? De acordo com a instituição e com o responsável financeiro ali inadimplente, que a Kedu está entrando em contato. Perfeito. E a Kedu, ela está sempre antenada também com os meios de pagamento, né? Como o Venâncio já bem colocou, a gente procura a melhor forma e deixa a plataforma Omnichannel à disposição do responsável financeiro e os meios de pagamento, por exemplo, o Pix, ele chegou para ficar, né? Ele já, via de regra, já é o segundo meio de pagamento com maior representatividade e outros vão surgir. Se nós fizermos esse nosso bate-papo aqui for daqui a um ano, sem dúvida teremos outras formas aí envolvendo o WhatsApp, envolvendo o próprio ambiente Android, ambiente iOS. Então, assim, a gente está sempre antenado com isso, com a forma que eu consigo trazer uma facilidade para que esse pagamento aconteça, né? Isso é bem importante também frisar que a gente está sempre de olho nisso. E hoje em dia a tecnologia ela tem ajudado muito, né, nessa questão. A gente sabe que um contato humano às vezes assusta quem está um inadimplente, né? E uma ligação, a pessoa pode entender da forma que quiser. E aí esses contatos eles acabam facilitando e aproximando mesmo, dando mais oportunidades de pagamento, né? Como é que funciona hoje, João, esse relacionamento nesses canais digitais, assim? É fácil para a pessoa identificar? Como é que funciona isso? Muito bom. É muito fácil, sim, é bem didático. A gente, nessa abordagem inicial, que eu até comentei, né, que a Kedu batizou esse contato inicial como tapete azul. É lá que a gente explica para esse pai, para essa mãe, quais são as formas que ele tem à disposição. E a gente está falando aqui da cadeia como um todo, né? Não necessariamente do inadimplente, mas de todos. O que é que está disponível para que ele, jogando no site, com as credenciais que a gente vai disponibilizar para ele, e fazendo lá, pegando a segunda via do boleto, eventualmente fazendo ali um parcelamento, mas tudo na questão do autosserviço, porque ele realmente não gosta de ter essa interação com o humano. Já outros preferem, eles preferem um pouco que desabafar e se justificar de por que aconteceu a inadimplência, e a gente está lá para escutar e oferecer essa melhor solução. Então, os canais, seja humano, seja no digital, a Kedu tem o melhor serviço, a melhor ferramenta para que todos eles consigam ser bem suportados e bem atendidos. Canais de atendimento atendendo realmente todo o público, né? A gente sabe que o contato humano, às vezes, ele assusta, né? E pode também causar uma má impressão, muitas vezes, assim, para quem está do outro lado da linha, né? E hoje a tecnologia, ela veio para ajudar. Como é que funciona, então, esse relacionamento no digital? Excelente pergunta. Então, assim, a Kedu, ela, nessa abordagem inicial que a gente convencionou e chamou de tapete azul, né, nós, nesse momento, não só para o inadimplente, mas para o adimplente, para toda a base, toda a cadeia, nós explicamos quais os canais que estão à disposição para aquele pai, para aquela mãe. Então, caso ele não queira aquela interação humana, ele tem um autosserviço à disposição. Ele vai se logar com as credenciais de acesso em função de LGPD. O pai, a mãe, ele se loga, ele usa as credenciais de acesso para fazer o acesso à ferramenta e ele vai ter o autosserviço. Ele vai conseguir buscar aquele boleto, aquela segunda via, ele vai conseguir eventualmente parcelar e sem a necessidade de uma interação humana. Terão outros perfis que precisam sim daquele contato mais humano, humanizado, no sentido de se justificar até um pouco de por que se tornou inadimplente, que está ali e tem um nome a zelar, e ele gosta dessa interação. E também estamos à disposição. Lembrando que esses canais digitais, eles funcionam inclusive 24 horas, porque é uma interação por uma sigla chamada API. Isso aí, na verdade, ele vai consultar a informação do cliente,
na base de dados e entregar na hora que for mais conveniente para o cliente. Então, é uma outra facilidade. Ele não precisa usar o horário comercial para fazer aquela solicitação da segunda via de boleto. Está no final de semana, viajou, lembrou de pagar a escola do filho e está viajando a trabalho. Ele vai lá, se loga, consulta a segunda via e faz o pagamento e resolve o problema dele ali, né? Então, todas essas facilidades estão à disposição, estão a um clique, ou ligando ou interagindo digitalmente. Show. Então, a gente vê aí que tem um atendimento para cada público, né? Perfeito, isso Show. mesmo. Pronto, um ponto muito bacana pra gente falar é que a Kedu, ela já nasceu tendo muita experiência, né? Muita expertise, porque ela faz parte de um grupo econômico que já está no mercado há 40 anos e que há 25 anos tem experiência nesse ramo educacional, né? O que essa experiência, Venâncio, assim, do grupo econômico pôde trazer para a Kedu, que fez com que ela hoje em dia se tornasse uma das principais parceiras das escolas privadas de todo o Brasil? Amanda, na verdade são 27 anos, hein? Já ultrapassamos aí esses 25 anos aí. Então a gente tem realmente essa experiência de 27 anos de atuação no segmento da educação. Construímos uma régua de relacionamento nessa parte de gestão de recebíveis das escolas, fazendo todo o processo de relacionamento, sendo a extensão realmente da escola naquele atendimento ao pai inadimplente. E agora, como a gente está discutindo e debatendo aqui, não só mais para o inadimplente, mas para o pai adimplente também. Então, nós cuidamos de toda a emissão dos boletos digitais e físicos. Nós trabalhamos realmente a boa entrega realmente desses boletos para que ele tenha a melhor experiência, um portal de autosserviço, de autonegociação, para que ele possa lá fazer a negociação sem precisar realmente de uma intervenção humana, nem no call center, nem no digital. Ele pode sim, sozinho, realmente com o login e senha, que é disponibilizado para cada pai, que é normalmente o seu número de matrícula, acessar esse portal de autosserviço. E isso, essa bagagem que nós acumulamos ao longo desse tempo, trouxemos tudo isso para a Kedu. Então, a Kedu realmente ela se favoreceu com isso. A cobrança educacional, ela tem peculiaridades muito fortes em relação aos outros segmentos. Porque na cobrança educacional você tem uma relação permanente com a família. Então você tem ali um ciclo de um ano, que aquele ciclo de um ano pode se renovar por outros 13 anos. Imagina só, uma criança pode entrar na educação infantil e sair no terceiro ano em uma escola, né? Ela pode ter irmãos que, mesmo aquela criança que saiu, tem outros irmãos que continuarão naquela instituição de ensino. A relação entre as famílias e as escolas, em regra, são relações duradouras. Uma vez que os filhos normalmente constroem relações sociais, e é nessas relações sociais com seus amiguinhos na escola, com seus professores, com todo o ambiente realmente da escola, normalmente ele se sente muito bem acolhido naquela escola e quer continuar naquela escola não só por um ano, mas por vários anos. Então tem casos de famílias que colocam o filho na educação infantil, no infantil 1, e tiram o filho no ensino médio no terceiro ano. Então aquela relação pode durar 14 anos de relação entre família e escola. Isso de apenas um aluno. Quando a família tem 2 ou 3 filhos e coloca na mesma escola, essa relação pode durar ainda mais. Então é muito importante que o ciclo de relacionamento com essas famílias seja positivo em todas as esferas, inclusive nas relações de cobrança, nas relações que vamos entender que ao longo desse tempo vão ter dificuldades nas vidas das famílias. Obviamente a gente sabe que pode ter no meio desse ciclo aí um desemprego, uma situação econômica mais desfavorável, e a escola precisa acolher e entender isso, porque a família não está ali apenas um ano, tá? Então a gente usa dessa experiência que nós adquirimos ao longo desses últimos 27 anos, entendendo essa dinâmica das escolas, buscando colocar essa cobrança humanizada como um ponto realmente diferencial competitivo, porque nós entendemos e somos continuidade realmente da escola dentro do nosso processo. Então, apesar de termos realmente uma expertise jurídica, de relacionamento com o cliente, mas nós também temos uma expertise humana de buscar, de forma mais inteligente, entregar a melhor solução para aquele responsável financeiro, quer seja num bom book de ofertas, num bom desconto, de acordo com a situação de cada família. Obviamente que a gente tem que dar um maior desconto para quem precisa mais e dar um menor desconto para quem precisa menos. Até porque, obviamente, a gente não pode equiparar a situação do inadimplente à do adimplente. Ali a situação de quem realmente se preocupou em pagar em dia não pode realmente ser a mesma situação de quem realmente atrasou. Mas isso, obviamente, que a gente vai
trabalhar isso de forma bem tranquila, sem discriminação, sem estar apresentando isso de forma que exponha muito o cliente nessas situações. E é isso que a gente faz realmente ao longo desses últimos 27 anos com muita excelência. Voltando a falar do relacionamento, né? Toda essa expertise de anos da Kedu, tu consegue apontar uma característica mais notória nesse relacionamento? Na verdade, a característica mais notória no relacionamento é a customização e deixar o cliente no centro, né? Que é o conceito, a essência do CS, do Customer Experience. Então, a gente deixando o cliente no centro, ou seja, eu vou oferecer a melhor solução para a característica daquele pai e daquela mãe. Como o Venâncio bem colocou, a gente não pode oferecer a mesma solução para todos. Então, essa customização vai ser estratégico para a empresa, né, uma vez que eu vou dar uma margem maior para quem precisa e uma menor para quem não precisa, mas sempre colocando esse foco do cliente no centro, né? Então, essa característica de ter o CS na essência, no DNA da Kedu, que é um dos nossos diferenciais. Perfeito. Venâncio, você já está nesse mercado há bastante tempo, né, na área educacional. Pôde acompanhar a evolução que ele vem passando por várias fases em relação à cobrança, relacionamento com o cliente. E a Kedu chegou para agregar ainda mais e fazer a diferença nesse âmbito educacional. Quais são as principais dores que você consegue assim, observar no mercado que a Kedu vem chegando junto e ajudando a solucionar, né? Além da previsibilidade financeira. Quais são as outras dores que você consegue enxergar assim? Bem, Amanda, as escolas, elas normalmente têm uma estrutura muito fortalecida na parte pedagógica. Na maioria das vezes, elas deixam de realizar bem a gestão administrativa financeira. Então, essa gestão administrativa financeira, jurídica, a avaliação de risco, é o que a Kedu realmente vem entregar para as escolas. Obviamente, a Kedu entrega ali a receita garantida, né, que como principal produto dela, mas não só isso. A receita garantida, ela vem realmente sendo suportada por uma esteira de bom relacionamento com o cliente, bons canais de atendimento digital e humano, bons canais de meios de pagamentos também para os clientes e também muita experiência na tecnologia e no relacionamento com o cliente. A gente busca muito entregar uma boa experiência nessa relação. Aliado a isso, a gente identifica outros gaps que as escolas têm, em outras áreas, como na área jurídica, na contabilidade, na formação de preço, nas campanhas de matrícula, no marketing educacional, para manter os alunos na base, para trazer novos alunos. Então, tudo isso são ferramentas que a Kedu traz para as escolas. A gente se posiciona no mercado como uma plataforma de crescimento escolar. Então, como plataforma de crescimento, a gente olha tudo aquilo realmente que pode ajudar as escolas a crescerem no ano em relação ao anterior. Então, as escolas precisam sim de mais matrículas, né? Então, as escolas, normalmente, elas têm hoje uma capacidade subutilizada, né? Tem vagas ociosas dentro ali da sua escola, que precisam ser preenchidas. Normalmente, tem prédios ali com turnos da tarde que não estão com o número de alunos desejado, tem vagas em determinadas séries, e ela precisa trazer realmente mais alunos dentro do perfil daquela escola e precisa fazer campanhas bem assertivas a fim de ter realmente a sua plena capacidade de ocupação dentro da sua estrutura feita. Então, a gente apoia nesse sentido também e trazer mais faturamento para a escola. A escola precisa se precificar bem, adotar boas políticas de descontos, para atrair realmente o seu público-alvo e, acima de tudo, ter uma gestão administrativa e financeira em um patamar que possa valorizar a escola, tá? Em todos os sentidos. A escola não deixa, por ser escola, de ser uma empresa. Então, ela é uma empresa e, sendo uma empresa, ela precisa adotar as melhores práticas e se valorizar adotando essas práticas, tá? Para que o mercado perceba realmente o valor dela, não só o mercado que contrata seus serviços, mas até mesmo quando ela queira realmente fazer uma aquisição de uma nova unidade, uma construção de uma nova unidade, ou queira até mesmo ser vendida, porque não tem sucessão muitas vezes. Então, a gente faz essa ponte, faz a avaliação do valor da escola, faz o valuation delas, podemos fazer também o M&A, que é a fusão e aquisição daquela escola com outra escola, ou até orientar aquela escola a ter um crescimento construindo outras sedes. Então, a gente está apoiando também as escolas a crescerem e buscarem realmente ampliar realmente os seus serviços para outras praças e áreas que elas normalmente não atuam hoje.
Por isso que o posicionamento da QEDU é a plataforma de crescimento escolar, né? O Venâncio explicou exatamente por que é que nós nos posicionamos dessa forma. Porque essa dinâmica, eu, como escola, eu tenho um churn natural que depois do terceiro ano, o aluno vai para a faculdade. Então, ali naturalmente vai ter uma evasão que é característica. E a QEDU, ela traz esse serviço de marketing digital, a geolocalização, para trazer não qualquer perfil, né, mas um perfil que seja mais aderente à escola. Então, são ações, visões, planejamentos estratégicos que estão ali nos bastidores de várias áreas que estão atuando e dando suporte à QEDU, que são ferramentas diferenciais aí de mercado que a gente tem para oferecer. Perfeito. Bom, até aqui a gente já falou de estratégias, de atendimento de qualidade, né? Agora a gente vai falar de uma coisa bem específica, o setor de relacionamento. Explica pra gente como é que ele funciona dentro da empresa. Como é que funciona essa parceria, na verdade, né? O que é o Customer Success, o foco dele no B2B, se ele atende como call center. Faz um compilado de tudo isso e explica como que funciona o setor de relacionamento dentro da empresa. Ótimo, perfeito. Então, a QEDU, ela entende como estratégico e fundamental essa questão de relacionamento, que ela resolveu subdividir essa área de relacionamento. A gente hoje tem uma área chamada de IS, Implementation Success, e o CS, que é o Customer Success. Qual a diferença entre elas? O Implementation, a área de IS, ela é focada exclusivamente para implantar a escola, para trazer à escola o B2B, a empresa. A gente ainda não está falando do pai aqui, do responsável, para a empresa. Falando da escola mesmo, exatamente. Né? Instituição. Essa instituição, ela vai ser uma nova parceira da QEDU. Quais são as atribuições da escola a partir de então? Quais são as atribuições da QEDU a partir de então? Então, calibrando essas expectativas, porque nesse processo a escola tem alguns papéis que nós precisamos que ela nos suportem, e é uma relação também de uma via dupla aqui. Eu preciso também oferecer, a partir de então, todo um arcabouço de soluções que a escola terá de suporte QEDU a partir daquele momento. A escola ali, ela vai definir quem é o ponto focal, ou quem são os pontos focais. A QEDU vai explicar para a escola quem é ou quem são as pessoas que vão tratar especificamente da escola. Isso tudo também tem uma parceria do lado comercial, porque o comercial, numa relação B2B, é muito comum que a escola ela use o comercial como um porto seguro, porque foi aquele comercial que convenceu, que mostrou, que passou para ela a segurança que ela teria essa parceria. Então, o comercial ele também dá um suporte muito forte, muito estratégico aí nessa linha de relacionamento, e a área de IS implementando, né, colocando a técnica de implementação. Uma vez eu gerando o primeiro ciclo de faturamento, então eu vou ter uma jornada aí de começo, meio e fim para a primeira boletagem, aí desse momento em diante entra a área de CS. Então, a gente falou do onboarding, né, dessa primeira, e agora a gente vai para o ongoing, né, o andamento. Então, a área de CS, ela vai receber aquela escola, e isso vai ser transparente para a escola, isso é transparente para a escola, mas a partir de então ela vai ter um time que vai dar um outro tipo de suporte, porque já passou daquela fase que existem dores inerentes a cada implantação, dúvidas, e aquela fase amadurecida, a área de CS vai entrar propriamente na escola, no B2B, sendo proativa, interagindo com a escola, avaliando em que momento cabe nós oferecermos novos produtos, novos serviços e fazer essa relação de ganha-ganha. Né? Então, essa subdivisão entre IS e CS nós vimos como importantíssima e ela tem dado muito certo na estratégia QEDU. Tudo isso é uma estratégia de crescimento mesmo para as escolas, né? E torna o relacionamento ponta a ponta, né? Desde a entrada dele e durante toda a sua permanência. Perfeito. Né? E aí, a partir desse momento que eu tenho uma escola no ecossistema da QEDU, então naturalmente nós vamos para o pai, para a mãe, né? Que aí vai no B2C, que é fazendo uma analogia ao mercado, eu vou no B2B e no B2C, eu vou na empresa e vou no responsável financeiro, esse varejo aqui, né? Desse nicho de mercado. Então, a abordagem para o pai é um pouco do que nós conversamos aqui nesse nosso podcast. A gente
já conhece, por ter experiência nos outros mercados que o nosso grupo econômico atua. Nós trazemos esses diferenciais para o pai, para a mãe, e colocamos também a QEDU como esse elo de relacionamento voltado para a gestão de recebíveis. Então, o suporte para a escola e suas dores e suas necessidades, nós temos áreas específicas, e o suporte para o pai, com suas dores e suas necessidades, com um call center voltado e focado exclusivamente para aquele atendimento. Frente a tudo isso, a escola realmente está bem atendida, né? Perfeito, a gente pôde entender um pouco melhor como é que funciona essa central de relacionamento, né, entre QEDU, responsável financeiro, QEDU e instituição. E aí, Venâncio, eu queria te perguntar, se é que existe esse momento, né, que a escola começa a perceber que, de fato, precisa ter essa central de relacionamento, precisa terceirizar, digamos assim, essa central de relacionamento com os responsáveis financeiros, ou no mundo ideal seria muito melhor que todas as escolas tivessem mesmo uma central voltada somente para isso, para fazer esse relacionamento com o responsável financeiro? Amanda, na verdade, as escolas, elas têm hoje um problema muito recorrente ao longo dos últimos anos aí, que é a inadimplência muito elevada no segmento. E essa inadimplência, muitas vezes, ela é ocasionada pela lei que realmente estabeleceu que a partir do momento que o contrato de prestação de serviços ele é firmado com a escola pode e deve prestar serviço o ano todo e não pode suspender aquele serviço. Então, algumas famílias, obviamente, acabaram não priorizando o pagamento das escolas. E, então, as escolas nos procuram muitas vezes para profissionalizar essa gestão de recebíveis. Perfeito. Essa gestão não só de relacionamento, mas a gestão de recebíveis da escola. Então, o relacionamento é a ponte que nós vamos realmente ter entre escola e família, de forma bastante profissional e de forma bastante assertiva para entregar realmente uma boa experiência para o cliente. Mas o nosso objetivo final é restabelecer esse relacionamento com o pagamento dos débitos em aberto e assim diminuir a inadimplência da escola. Uma inadimplência elevada, ela acarreta realmente o pouco investimento, capacidade de investimento que a escola tem na própria instituição. Ela acaba também perdendo muitos alunos, porque o aluno inadimplente no novo ciclo de matrícula acabará não sendo rematriculado na escola. Então, ela precisa ter realmente uma boa negociação antes desse período de matrícula, para que ao final do ciclo o aluno esteja regular para matricular no ciclo seguinte. As escolas percebem isso através da experiência que nós temos aí ao longo dos anos, fazendo essa ponte entre escola e responsáveis financeiros e usando toda a nossa expertise para restabelecer essa relação que muitas vezes ficou abalada em função da inadimplência. Então, a gente entrega para as escolas e para os responsáveis financeiros todo esse ferramental de soluções que irão, assim, ajudar e apoiar as escolas. E além de diminuir essa inadimplência e fazer com que os pais priorizem esse pagamento, né, acaba dando uma folga, digamos Sem assim, dúvida. para os mantenedores das escolas, né, onde eles podem colocar todos os seus esforços e tudo mais no que realmente importa, que é a educação, né? E além disso, a QEDU, ela entrega a receita garantida, ou seja, a escola não passará a não se preocupar mais com a inadimplência dali para frente. Todo esse relacionamento, esse pagamento pela inadimplência realmente dos responsáveis financeiros serão feitos para as escolas e a gente arcará realmente com toda a estrutura realmente para entregar a melhor experiência possível para os responsáveis financeiros e manter esses alunos na base. Obviamente, a gente não vai resolver a situação de todos, mas a gente vai minimizar muito e ampliar muito os resultados da escola. Então, a escola não tem toda a estrutura que nós temos normalmente, porque nós somos especialistas nisso. Então, há muitos anos, as nossas empresas trabalham com gestão de recebíveis, com relacionamento com o cliente, com tecnologia, e isso, obviamente, é um investimento muito caro para uma escola fazer. Isso nós já fazemos a vida toda realmente para atender grandes corporações. Então, há mesmo atendimento que um banco, uma instituição financeira, uma distribuidora de energia tem hoje, quando contratam os nossos serviços, as escolas também têm quando contratam a QEDU. Um relacionamento super profissional, super humanizado, entregando muita qualidade realmente dos serviços. Perfeito. E, Venâncio, quais são os perfis de escola que a QEDU atende, né, atualmente? Nós atendemos, Amanda, escolas da educação básica, né, que vai da educação infantil ao ensino médio, que é a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. Então, nós não atendemos cursos profissionalizantes, cursos técnicos, né, ensino superior, tá? E nós não atendemos escolas que são apenas educação infantil.
porque ali o ciclo ali é pequeno e a gente, obviamente, quer atender as escolas que têm ciclos mais longos, ou da educação infantil até o Fundamental 2, ou da educação infantil até o médio, tá? Então, todas essas escolas da educação básica são atendidas pela QEDU. E escolas também, a partir de 150 alunos, já está no perfil da QEDU, tá? Escolas normalmente que estão nas capitais e nas cidades médias, até, a partir de 150 mil habitantes, a gente está atendendo. Hoje a QEDU já está em 15 estados do país, tá? E temos mais de 140 escolas já dentro da nossa estrutura, atendendo realmente com os serviços da QEDU nessas diferentes frentes. Perfeito. É bom até ressaltar isso, que a QEDU, ela é uma empresa cearense, ela nasceu no Ceará, mas ela tem abrangência nacional. Sim. E ela já está aí espalhada por todo o Brasil, né? Tendo escolas parceiras da QEDU em todos os estados do Brasil. Nós temos hoje 15 estados e temos representantes nossos, executivos comerciais, que nos apoiam também no atendimento das escolas que estão em cada um desses estados, em mais de 12 estados. Então, a gente está ampliando essa nossa equipe de executivos comerciais nossos e buscando cada vez mais estar próximos da escola. Então, não é a questão da distância física, né? Porque é a presença realmente no dia a dia. Sempre realmente nos relacionando também com a escola, apresentando os relatórios, fazendo reuniões pelo Meet, mostrando para a escola realmente todas as entregas, os clientes realmente que têm um maior risco, os clientes que têm um menor risco, para que ela visualize também os resultados realmente das ações que nós estamos produzindo aqui com os responsáveis financeiros e para entregar o melhor resultado para elas. Até porque esse relacionamento humanizado que a gente tanto falou também serve entre QEDU e escola, não somente entre QEDU e os responsáveis financeiros, né? Sem dúvida. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, foi um prazer tê-los aqui. Obrigado, Amanda, também, né? Semana que vem a gente está de volta, mas a gente quer ouvir agora as considerações finais de vocês. Bem, pessoal, agradecer esse espaço. Muito obrigado aí pela receptividade. Foi fantástico aqui essa oportunidade de explicar um pouquinho o que é a QEDU, quais são as facilidades que nós trazemos para a escola, para os responsáveis financeiros, né? Explicar um pouquinho de todos esses nossos diferenciais. E espero estar aqui mais vezes, foi excelente. Muito obrigado. Sim, com certeza a gente vai convidar. É isso aí, Marcos, Amanda. Foi muito bom aqui compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Espero que a gente tenha alcançado o nosso objetivo aí de responder de forma assertiva aí as perguntas que foram formuladas e me colocar aqui à disposição também de todos os gestores educacionais para que eles possam, através realmente da QEDU, ter o apoio necessário em todas essas frentes que nós atuamos, tá? Empresa muito aberta, muito diversa, que tem realmente uma escuta ativa muito forte, que a gente quer sim realmente também aprender muito com os gestores educacionais em todas as suas experiências nas diversas regiões do nosso país, para que a gente entregue sempre a melhor experiência, o melhor resultado e busque cada vez mais fortalecer as nossas parcerias. Muito obrigado a todos vocês e espero um novo convite aí para batermos uma bola aí em breve aí, pessoal. Valeu. Com certeza. Gente, eu queria agradecer, né, primeiramente vocês por estarem aqui inaugurando o nosso primeiro episódio da segunda temporada, ao meu parceiro Marcos por mais uma temporada aqui comigo. E queria dizer para você, gestor educacional que está escutando ou assistindo a gente, se você ficou interessado, quer saber mais informações sobre a QEDU, como que ela pode auxiliar a sua escola, aqui na descrição do nosso vídeo ou do nosso podcast, por onde você estiver ouvindo, vão ter todas as informações, nossos contatos para você tentar marcar uma reunião, a gente explica, conversa direitinho. Também pode seguir a gente nas redes sociais, não é isso, Marcos? É isso aí, @QEDUoficial e QEDUBR.com. Isso, nosso Instagram, nosso site são atualizados diariamente com conteúdos além do nosso podcast. Então, você pode conferir conteúdos do blog, vídeos, todas as nossas atualizações e os serviços que a QEDU vem oferecendo. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Obrigado, semana que vem a gente está de volta. Até lá.